Você está ouvindo Elas Fora da Casinha, onde histórias reais, sonhos malucos e aventuras internacionais se encontram. Olá, pessoal! Eu sou Maria Beatriz, sou catarinense e moro em Braunschweig, na Alemanha. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Rafaela. Oi, eu sou a Rafaela, eu tenho 27 anos e eu moro em Braunschweig também, na Alemanha. Eu sou do Rio Grande do Sul e eu sou de Viamão. Eu nunca falo que eu sou de Viamão porque eu acho que as pessoas nunca sabem onde é essa cidade, mas as pessoas sabem sim, então eu sou de Viamão. E eu trabalho aqui em Braunschweig com contabilidade, com que eu me formei no Brasil. E a Maria... Eu estudo enfermagem, que aqui na Alemanha é um curso técnico e não uma faculdade que nem no Brasil. É isso. Esse é o nosso projeto. É um podcast em que a gente possa compartilhar nossas experiências aqui, contar as nossas histórias, nossas vivências, nossas humilhações de imigrante. De uma forma bem descontraída, de uma forma de conversa, apenas compartilhar com vocês um pouco de tudo que a gente vive de uma forma bem descontraída. Sendo bem direta, será tudo junto e misturado, coisa séria com coisa engraçada, choro com sorriso, tudo misturado. E espero que vocês gostem. Bom, como que surgiu o desejo e a ideia do podcast? A gente viu uma série, né? Verdade. Nobody Wants This, que ninguém quer, em português. E que são duas irmãs que fazem um podcast também e comentam tudo, né, sobre a vida delas e os dates. Então a gente viu essa série e começou a falar, se a gente fizesse também isso? Levamos na brincadeira por meses, só fazendo piadinha disso. E se a gente fizesse, porque a gente fala mais que o homem da cobra. Mas, em algum momento, eu estava no trabalho e eu matando aula. E aí eu pensei, e se a gente realmente fizer isso? Porque a gente estava debatendo alguma fofoca ou algum tema paralelo. E aí a Rafa solta, e se a gente realmente fizer esse podcast? E eu abri o chat GPT aí, vamos pesquisar. Como faz isso? E então, eu comecei a pensar em nomes. Eu pensei, nossa, que nomes que poderiam ter esse podcast? E aí, né, abrindo meu coração aqui, a primeira ideia que eu tive foi alguma coisa com fofoqueiras. Mas como a gente não vai só falar de fofoca... Então me veio a ideia fora da casinha, né? E aí então a Maria pensou elas fora da casinha. Fora da casinha, porque bate muito a ideia de estamos fora da casinha, estamos fora da nossa casa, que é o Brasil, que é a nossa família, que é tudo. Somos fora da casinha no termo fora da casinha, não batemos bem. E fora da casinha do fato, a gente tá vivendo num país onde a gente tem que se adaptar, onde a gente não tá presas a nada. Se a gente precisar se mudar amanhã, a gente empacota tudo e vai. Então, a gente tá sempre fora da casinha. É isso. Nos define muito, muito bem. Em um termo só. Nós vamos postar um episódio toda sexta-feira e contamos com a presença de vocês toda sexta-feira pra clicar e ouvir qual foi o momento fora da casinha da vez. Sim, a gente pensou na sexta como uma forma mais, assim, descontraída de entrar no final de semana... Esquecer dos problemas. Isso, esquecer dos problemas, ouvir alguma coisa legal, descontraída, engraçada. A gente vai começar trazendo um pouco mais de quem a gente é,
como que a gente veio parar aqui na Alemanha, assim, a nossa história, né? Qual foi o nosso caminho até aqui? O que a gente já fez? A gente já fez muita coisa. Nossa. Então, nosso plano é contar um pouquinho mais da gente, da nossa história aqui, como a gente se conheceu também, e aí aos poucos ir trazendo assuntos assim aleatórios que a gente tenha vontade de falar, quem sabe até também trazer amigos para algum episódio para conversar com a gente. E compartilhar informações importantes também, às vezes de coisas sobre imigração, sobre como é viver aqui, coisas realmente que sejam importantes para quem vive aqui ou que alguém que quer vir. Conteúdos informativos também. Mas sempre de uma maneira descontraída, em forma de conversa, para não se tornar uma coisa chata, que hoje em dia a absorção de informação está distribuída por todo lugar e não é para ser uma coisa maçante, para ser só agora eu vou ouvir meu momento fora da casinha e deixar acontecer, deixar fluir. A gente também quer comentar sobre as nossas viagens, que países a gente conheceu, como a gente viaja sozinhas, diferenças culturais, algumas palavras que a gente teve dificuldade em aprender sobre o idioma. Sim, isso é uma coisa muito importante, né? O idioma aqui, que, enfim, tem muitas pessoas que não falam, moram aqui há muito tempo, não falam alemão no dia a dia. A gente acha muito importante isso e a gente fala alemão desde o início, né, que a gente chegou aqui. Eu meio que fui obrigada a falar alemão a partir do primeiro mês aqui. Então, a língua é um assunto, assim, bem importante, assim, para quem quer morar aqui. E tá todo dia, toda hora na nossa vida. A gente sofre também. Muito. Eu acho que a língua é a porta de entrada. Se você deseja ficar em um país, aprender a língua desse país, eu acho que é o mínimo. Porque como você quer ser recebido, como você quer ser bem tratado pelas pessoas locais, se não faz questão nenhuma de aprender o idioma deles. Sabe? Então, tu convive todo dia e tu quer que as pessoas locais se adaptem à sua língua ou ao inglês. Seria a mesma coisa de você receber uma visita e a visita querer que você se adapte às regras dela dentro da sua casa. Então, pra mim, não faz sentido. Então é isso, a gente também vai trazer nessa questão do idioma. Talvez a gente traga, né, dicas de estudar. Enfim, como que a gente conseguiu pronunciar Einfranchen. Sim. Não sei pronunciar direito até hoje. Não vou dizer que eu pronuncio certo. Mas é isso. É também o nosso jeito de ser, de se jogar sem medo nas coisas e fazer e acontecer e viver. Exatamente. Se jogar. Se tem medo, vai com medo mesmo. Que a gente, bem sincera, levamos séculos pra começar a gravar esse episódio. Porque faz assim, faz assado, tá, mas se der errado, e se não ficar legal, e como que vai gravar, e fica doente. Tossem na condenada. E mesmo assim, estamos aqui. Porque você tem medo, vai com medo mesmo. Se deu errado, tenta de novo. Levanta e vai embora. Bom, e pra vocês nos conhecerem um pouquinho mais, então a gente gostaria de se apresentar um pouquinho. E agora eu vou entrevistar. Quem é a Maria? Quem é a Maria Beatriz? A Maria é uma jovem que desde muito cedo sempre teve vontade de buscar, de fazer coisas diferentes, de se aventurar. Cresci no meio de muitos meninos, então
ainda assim, sou meio jogadona, quero fazer acontecer, aquele negocinho de princesinha não cola muito. E Isso fica comigo. é verdade, a minha princesinha é ela. E eu cresci numa cidadezinha muito grande, chamada Tunápolis, né? Ela fala de Viamão, né? Mas quem conhece Tunápolis? Ninguém. Aí você vai apresentar, fica onde? Ah, na divisa com a Argentina. É a única coisa que dá um norte para as pessoas. Enfim, eu tenho 2 irmãos. Eu comecei a estudar enfermagem no Brasil já. Fazer faculdade, eu fiz 3 anos, mas abandonei para vir para cá quando eu tinha 22. E em setembro de 2022 eu vim para a Alemanha. Vim para a Alemanha. Por que a Alemanha? Porque a Alemanha era um sonho de criança conhecer, e viajar para cá se tornava impossível nas minhas condições financeiras. Por isso que eu conheci o au pair através da Luana, uma amiga minha que foi pro Brasil, e a gente se tornou muito próximas. A mãe dela fez o au pair, que o au pair é um programa de intercâmbio onde jovens entre 18 e 26 anos vêm para a Alemanha para morar com uma família e cuidar das crianças, ter direito a curso de alemão e aprender sobre a cultura. Na Alemanha, esse intercâmbio pode durar até 1 ano. E foi isso que eu fiz. Me juntei dinheiro, comprei uma passagem, pacotei as minhas coisas, me desfiz de tudo que eu tinha e parti. Em 27 de setembro de 2022. Estou aqui até hoje. Fiz um ano de au pair, fiz 1 ano de... 10 meses de FSJ, que seria Freiwilligensozialjahr, ou um voluntariado num lar de idosos. E depois eu comecei, através desse mesmo lar de idosos, estudar enfermagem. Não me arrependo. Gosto muito, é a profissão que escolhi pra minha vida, sou muito feliz com essa escolha. E o que mais vocês gostariam de saber sobre mim? Que eu sou o homem da casa. Adoro mexer com ferramenta, com arrumar coisa, arrumar bicicleta. Vivo futricando, organizando coisa. Tenho umas paranoia meio com organização também. A Rafaela é a prova viva disso. É super elétrica. Ah, verdade. Verdade. Muito elétrica. Tenho, como diria minha mãe, pulga na bunda, que não fico sentada, não cego. A língua também nunca para, tá sempre falando. E... eu e a Rafa também, uma curiosidade sobre a gente já morou junto por 1 ano. Pouco mais. 1 ano e alguns meses. E foi uma experiência diferente também, morar com uma pessoa, morar com uma amiga. Eu acho que toda jovem tem essa ideia de um dia eu quero morar com a minha amiga. E daí eu conheço ela num ano e no outro a gente vai morar junto. Super top. Enfim, foi uma aventura também. E, gente, morar junto com uma amiga é muito bom. Mas tenham ciência de que existe prós e contras, como tudo na vida. É a mesma coisa de morar com um namorado. Você tem que aceitar coisas, você tem que ceder, você tem que impor. E, cara, eu dou graças a Deus que a Rafa é muito parecida comigo e deu muito certo. Sim, verdade. Agora, vocês vão ficar com a Rafa, né? Quem é a Rafaela? Bom, é sempre muito difícil falar quem a gente é, né? Na terapia, isso é uma pergunta que eu levo puxões de orelha, que eu tenho que aprender mais a falar quem eu sou. Mas, enfim, diferente da Maria, eu sou de cidade grande, né? Não fui acostumada com o interior. Eu visitava o interior, assim, às vezes, algumas vezes no ano, assim, pra visitar familiares. Eu sou filha única. Sempre no Brasil morou eu e meus pais. E eu estudei contabilidade no Brasil. Então, quando eu tinha 15 anos, no último ano da escola, eu fiz um intercâmbio pela escola aqui para a Europa. E eu fiquei 15 dias aqui e foram dias
incríveis, completamente incríveis. Era a primeira vez que eu tava saindo pra tão longe de casa. E sempre foi meu sonho ver o mundo, viajar. Eu sempre viajei muito com meus pais, então acho que isso me ajudou muito, assim, a querer sempre conhecer mais do mundo e ver coisas novas, estar em contato com a natureza. Então, eu tive essa oportunidade de fazer um intercâmbio, ter esse contato aqui com a Europa, ainda com 15 anos, e foi o que me abriu, assim, a mente para ver que eu queria voltar. E aí, então, durante a faculdade, eu pesquisei muito sobre intercâmbios e como fazer intercâmbios, e tudo tinha que pagar horrores de dinheiro, né? E aí, então, eu não tinha condições para isso. E acho que chegou um momento em que eu aceitei que isso não ia acontecer e que eu achava que intercâmbio e sair do Brasil eu ia conseguir só estando na faculdade. Então, quando a faculdade acabou, eu nem pensava mais nisso. Não era mais uma possibilidade viável para mim. E eu lembro que eu também comecei a pensar em morar sozinha e me mudar para Porto Alegre, por exemplo, e morar sozinha, mas era tudo muito caro. Também não tinha condições, assim. E eu tava bem descontente com a minha vida, assim, com a minha vida profissional no Brasil. Então, eu comecei a procurar oportunidades, fiz uma pós-graduação, comecei a procurar emprego e no meio de tudo isso, então eu descobri o au pair. E aí, como a Maria falou, né, como é que funciona o au pair, eu achei então uma ótima oportunidade para que eu pudesse sair do Brasil e morar num outro país e aprender uma nova língua. Porém, a Alemanha nunca foi a minha opção, assim, no caso pro au pair, sim, porque, por exemplo, tem opção de fazer au pair nos Estados Unidos, né, mas a opção ali que no caso eu e a Maria, a gente começou o processo do au pair porque a gente contratou uma mentoria. Então, era, no caso, au pair para a Europa. E a opção mais viável para mim era a Alemanha. Porém, a Alemanha nunca esteve nos meus pensamentos, assim, de ser um destino para eu viajar ou morar. Apesar de eu ter raízes alemãs na minha família, nunca tinha pensado nisso. Enfim, e aí então eu comecei a pesquisar e tudo aconteceu muito rápido e fluiu tudo muito certo. Então, cheguei na Alemanha em 1º de fevereiro. Meu Deus! Ontem fez 3 anos. É verdade. Nossa, o tempo voa. Que loucura! Verdade. Então, estamos gravando este episódio no dia 2 de fevereiro. Ontem eu fiz, então, 3 anos na Alemanha, que cheguei na Alemanha. E então, desde então, né, passei por muitas mudanças, com certeza. Passei por muita coisa fazendo au pair. Não é uma ótima oportunidade, mas não é fácil. Não é um jardim de flores só. E aí, então, depois eu também fiz a mesma coisa que a Maria, o FSJ, um ano social voluntário.
também no mesmo lar de idosos. Porém, eu não fiz na área da enfermagem, pois isso não é uma coisa pra mim. Absolutamente não é pra ela. Né, eu sou formada em contabilidade, eu gosto de administração e esse tipo de coisa. Então, Ela gosta de mandar. Então, eu fiz o ano social na recepção. E eu fiz por 8 meses, se não me engano. E aí, então, eu consegui um emprego na minha área. E é isso. Mas eu só falei, a voz da minha psicóloga tá na minha cabeça. Eu Profissionalmente, só falei, né? profissionalmente e um pouco de outras pessoas também. Mas Gente, ela é legal, ela é super divertida. Ela é uma princesinha, a cor favorita dela é cor-de-rosa. Vamos lá, se presente, por favor. Eu não cor de... Tá, cor de rosa, é verdade. Eu compro muitas coisas cor de rosa, mas eu não diria que rosa é minha cor preferida. Minha cor preferida é roxo, lilás. Sim. Enfim, eu já tive fase na minha vida que pratiquei esporte, mas não tô nessa fase mais. Eu estou indo pra academia obrigada, porque eu sei que é importante. Mas eu já fui uma pessoa mais ativa, mais esportista. Já joguei na época de escola handball e flag football também. Amo futebol americano, amo assistir futebol americano. Por mais que os horários para assistir nunca batem, é triste. É sempre de madrugada, então não tem muito como assistir aqui. Mas eu adoro fazer yoga. Haja paciência. Fazer yoga, meditar. Tô mais nessa vibe espiritual de fazer meditação, entrar em contato comigo. E tô numa fase também de descobrir novos hobbies. Tô toda hora inventando algum novo hobby. Gente, ela faz crochê. Eu adoro isso. Adoro crochê. O meu último hobby que eu comprei e ainda tá empacotado ali é um kit pra fazer velas. Mas é isso. Estou tentando pegar o hábito novamente de ler também, mas tá meio difícil. Rafa, enquanto você apresentava, eu fiquei lembrando de como a gente era antes de tudo isso. Porque a gente era uma outra versão de nós mesmas antes de tudo isso. E aí fica a pergunta: você faria algo diferente se você tivesse 16 anos de novo? Sim, com certeza. Porque acho que a gente é muito imaturo ainda nessa época, com essa idade. A gente ainda, às vezes, acha que já sabe muita coisa, mas, nossa senhora, não viu nada ainda da vida. E, com certeza, eu queria ter tido coragem pra terminar com meu ex-namorado naquela época. Forte. Esses términos não são coisas fáceis. Mas e tu, Maria? Teria algo que tu faria de novo se tu tivesse 16 anos? Ah, com certeza. Eu me orgulho de muita coisa que eu fiz. E na época, com 16 anos, eu tinha recém começado a namorar. Um cara muito legal que a gente ficou um tempão junto. E eu saí da casa dos meus pais naquela época. Que com certeza eu faria de novo. Porque eu acho que a gente tem direito de errar da mesma forma que a gente tem direito de se orgulhar de coisas que a gente fez. Que fazem parte da nossa evolução. Com certeza. E esse foi o episódio de hoje. Se você achou que a gente estava fora da casinha, Calma, que semana que vem piora. Beijo!